Olá pessoal, vamos para mais uma aula. Essa aula, o assunto abordado será associação de resistores. Essa aula faz parte da apostila número 3, aula 13 e 14, associações de resistores, está na página 38. Então, nós temos a primeira associação, associação em série. A associação em série tem esse aspecto, um elemento atrás do outro, características da associação em série. A corrente elétrica é única. A corrente que passa em R1 é igual à corrente que passa em R2, que é igual à corrente que passa em R3. Então, nós temos que a corrente elétrica em cada resistor é a mesma da associação. E a diferença de potencial? A diferença de potencial de cada elemento, se o resistor for igual, nós teremos diferenças de potenciais iguais, o 1 seria igual ao 2, que seria igual ao 3. Se eles forem diferentes, então eu vou ter o 1 diferente de o 2, diferente de o 3. Quem quer meu diferença de potencial total? A tensão que é fornecida para alimentar esse circuito. Então, a tensão fornecida é igual à soma de 1 mais o 2 mais o 3. Então, a tensão total é igual à soma das tensões em cada elemento. O total é igual ao 1, o 2, o 3 e assim sucessivamente. Resistor equivalente. O que é o resistor equivalente? É um resistor que tem a função de todos os outros elementos. Então, esse resistor equivalente, ele substitui todos os elementos existentes no circuito e ele vai ter a mesma função que esses exercem. Ou seja, diante da mesma diferença de potencial, o resistor equivalente fornecerá a mesma corrente no circuito. Então, a corrente que eu tinha antes com 3 elementos será igual à corrente que eu tenho agora com um único elemento. Como que eu calculo a resistência equivalente em circuito sério? Resistor equivalente é a soma de cada elemento. Então, a resistência elétrica equivalente é a soma das resistências de cada resistor. Então, a resistência equivalente é igual a R1 mais R2 mais R3 e assim sucessivamente. A resistência elétrica equivalente é sempre maior que a de qualquer um dos resistores componentes. Associação em série. Então, vamos resolver um exercício para praticar esse conceito. Dois resistores idênticos estão associados em série, sendo o resistor equivalente igual a 20 ohms, a resistência sendo REQ, resistência equivalente, determine a resistência de cada resistor. Então, eu coloquei aqui um esqueminha. Dois resistores associados em série, tem esse aspecto, tudo bem? Calculei o resistor equivalente, um único que substitui esses outros dois. Agora, como que eu determino a resistência equivalente em um circuito em série? Resistor equivalente é o R1 mais R2 mais R3, quantos tiverem. Aqui nós, no caso, só temos dois. Resistor equivalente é 20 ohms, que vai ser igual. Ele deixa claro que os resistores são idênticos, então eu vou chamar o resistor R1 e R2 de R. Então, 20 ohms, resistor equivalente vai ser igual a 2R, mais o resistor equivalente vale 20. Substituindo, então, 20 ohms é igual a 2R, isolo R, R é igual a 20 dividido por 2, resistor equivalente é 10 ohms. Então, resolvido esse exercício número 1. Exercício número 3. Quando 5 resistores idênticos de resistência R estão associados em série, a DDP sobre a resistência equivalente é 100 volts, sendo R igual a 2 ohms, determine a DDP em cada resistor. Então, primeiro, sabemos que cada elemento possui a mesma resistência, resistência R de 2 ohms. Se eles têm a mesma resistência, a corrente no circuito em série é igual, tudo bem? Então, teremos o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5, que serão iguais. Todas as diferenças de potenciais são iguais. Lembrando que o total é a soma de cada diferença de potencial que ficou em cada elemento. E nós temos que se o total é 100 volts, então sobre cada elemento, essa diferença de potencial vai ser dividida igualmente. Então, nós temos o nosso U de cada elemento vai ser os 100 volts dividido por 5 resistores que eu tenho. Então, a DDP em cada resistor é 20 volts. Tem bem, o valor da corrente elétrica que atravessa cada resistor. Vamos utilizar a lei de Ohm, R é igual a U sobre I, tudo bem? O R, o valor de um resistor, vale
2 ohms. O U eu também já tenho, que é 20 volts, só faltou o I. Calculei o I por um resistor, como eu sei que para os outros são iguais, determinei um para um resistor, eu sei que esse I é o que é estabelecido para todo o circuito em série. Substituindo, R é 2, U é 20 dividido por I, e passa multiplicando, 2 passa dividindo, 20 dividido por 2, então a corrente elétrica desse circuito é 10 amperes. Resolvemos o exercício 3. Agora vamos analisar associação em paralelo. Esse é o aspecto da associação em paralelo. Ambos os terminais estão interligados. Esse terminal do resistor, todos estão interligados, e o outro terminal também. Então, existe um interligamento de todos os terminais, formando pares aqui, tá bom? Esse lado ligado com todo, ó, esse terminal desse resistor R1 é ligado com R2 e é ligado a R3. O outro terminal também será ligado com R2 e R3. Essa é a característica da associação em paralelo. Na associação em paralelo, nós temos que cada corrente, dependendo do resistor, ela pode ser igual, tá bom? Pode ser igual ou diferente. O que eles terão igual nessa associação? O que eu tenho igual a diferença de potencial. Então, a diferença de potencial U1 vai ser igual a U2, que será igual a U3. Então, a tensão elétrica em cada resistor é a mesma. A corrente elétrica total é a soma das correntes em cada elemento. Então, o meu I é igual à soma de I1, I2 e 3. Então, aqui, de novo, eu tenho I. Quem é o I? O I é a minha união da I1, I2 e 3. Eles se encontram aqui e seguem para o ponto B. Resistor equivalente. O resistor equivalente de uma associação em paralelo é calculado o inverso da resistência equivalente é a soma dos inversos da resistência de cada resistor. Outra maneira de se calcular a resistor equivalente, quando eu tenho apenas 2 resistores em paralelo. Quando eu tenho 2 resistores em paralelo, eu faço o produto pela soma, tudo bem? Quando eu tenho só 2 elementos associados em paralelo, então o resistor equivalente é o produto pela soma. Essa fórmula também é válida. E se eu tiver uma associação de resistores em paralelos, desde que todos tenham o mesmo valor, então a minha resistência equivalente será o valor dessa resistência dividido pela quantidade de elementos que eu tenho associado. Então, o resistor equivalente é igual ao resistor, o valor do resistor, dividido pelo número de resistores que estão associados. A resistência elétrica equivalente é sempre menor a de qualquer um dos resistores componentes. Vamos lá, exercício número 5. Em um circuito elétrico, 4 resistores estão associados em paralelo, sendo R1 igual a R2, que é igual a 8 ohms, R3 é igual a 24 ohms, e sabendo que a resistência equivalente do circuito é 3 ohms, determine o valor do R4. Primeiro, temos uma associação em paralelo, coloquei a representação aqui, em uma associação em paralelos, 1, 2, 3, 4 resistores. Como que a gente determina a resistência equivalente? 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, mais 1 sobre R4. Vamos substituindo os valores. Resistência equivalente é 3 ohms, R1 e R2 vale 8 ohms, R3 24, R4 é o que nós precisamos determinar. Uma maneira de resolver esse exercício é pega todos esses elementos que tem fração que não tem o R4, passa para o outro lado, está positivo, passa negativo, faz o MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, depois multiplica em cruz e resolve o R4. Você fazendo todas essas etapas, vai cair que um R4 é igual a 24 ohms. Nós resolvemos exercício com associação em série, esse exercício com associação em paralelo. Agora o próximo exercício é misturou. Esse tipo de circuito que mistura associação em série com associação em paralelo é denominado de associação mista. Tem associação em série e em paralelo junto. Então vamos lá. Exercício 8. A resistência equivalente entre os pontos A e B do circuito a seguir. Então devemos determinar o resistor equivalente. Aquele que quando substitui, ele é inserido no circuito, substituindo todos os outros, ele proporciona a mesma corrente elétrica fornecida pelo nosso gerador.
Então, o que eu tenho que fazer aqui primeiro? A partir da visualização, eu verifico. Esse resistor ele não está em série com resistor de 2 ohms, nem com resistor de 5 ohms, porque tem esse nó aqui. Esse nó não é característica de associações sérias. No entanto, se eu começar a observar aqui, esse resistor de 2 ohms, esse resistor de 1 ohm e esse resistor de 2 ohms, isso é uma característica de resistor de associação em série. Então, esses elementos estão ligados em série. Então, eu posso fazer, em primeiro momento, esta associação. Com associação em série, o resistor equivalente é a soma de todos os elementos. Então, um resistor que vai ficar no lugar desses três terá valor 2 mais 1, 3 mais 1, 5. Refazendo o nosso esquema, então substituir todos esses três resistores por um único resistor que tem valor 5 ohms. Agora, quando eu observo esses dois resistores, um terminal está ligado com o terminal, o outro terminal também está interligado com o terminal. Essa parte do circuito aqui é característica de uma associação em paralelo. Como que eu calculo um resistor equivalente de dois resistores associados em paralelo? Produto pela soma, 5 vezes 5 dividido por 5 mais 5, 25 dividido por 10 dá 2,5. Ou eu faço o valor do resistor dividido pela quantidade de resistores que eu tenho. Tem o valor do resistor 5 ohms, 2 resistores, então ficou 5 dividido por 2, 2,5. Então, eu vou substituir esses dois resistores por um resistor de 2 ohms e meio. Agora, observando o circuito, isso é característica de circuito em série, um atrás do outro, sem nenhum nó, sem nenhum outro caminho permitido para a corrente elétrica. Então, nós temos aqui uma associação em série, então ficou simples. Na associação em série, a resistência equivalente é a soma de cada elemento, então nós temos 1,5 mais 2,5 vai dar 4, 4 mais 3, 7 ohms. Então, o resistor equivalente desse circuito vale 7 ohms. Pessoal, então, finalizamos a nossa aula número 13 e 14. Um grande abraço e até a próxima.